Uma ótima noite para você que nos acompanha nesta quarta-feira, 27 de agosto. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques do Poder Judiciário. CNJ lança sumário com diretrizes para a proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte. Rafael Sgrilles. O documento apresenta orientações objetivas para o Judiciário sobre a proteção de crianças e adolescentes em situação eminente de risco, especialmente nos casos de transferência intermunicipal ou interestadual para serviços de acolhimento. Relatório do CNJ aponta: justiça restaurativa avança nos tribunais brasileiros. Repetitivo define que leitura pode gerar remissão de pena. Priscila Mendes. A decisão firmada sob o tema 1278 esclarece que essa remissão de pena é possível desde que os critérios para sua comprovação sejam rigorosamente seguidos. No entanto, o STJ não aceitará atestados emitidos por profissionais contratados pelo próprio preso, buscando garantir a imparcialidade e a seriedade do processo. E ainda, alta de feminicídios alerta para a possível ineficácia das políticas públicas em vigor. São 6h15, está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Repetitivo define que leitura pode gerar remissão de pena, desde que validada por comissão imparcial. Os detalhes com Priscila Mendes. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que presos podem diminuir a pena lendo livros com base na Lei de Execução Penal. A decisão firmada sob o tema 1278 esclarece que essa remissão de pena é possível desde que os critérios para sua comprovação sejam rigorosamente seguidos. No entanto, o STJ não aceitará atestados emitidos por profissionais contratados pelo próprio preso, buscando garantir a imparcialidade e a seriedade do processo. O entendimento da seção de direito penal deverá ser observado pelos tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes, conforme determina o artigo 927, inciso 3 do Código de Processo Civil. O relator, ministro Og Fernandes, afirmou que, embora a Lei de Execução Penal não especifique as modalidades de estudo válidas para a remissão de pena, a interpretação da norma deve contemplar a leitura como atividade passível de gerar esse benefício. A questão submetida ao rito dos repetitivos era definir se há ou não a possibilidade de remissão da pena pela leitura, pois o artigo 126 da Lei de Execução Penal fala apenas em remissão por trabalho ou estudo. Da Agência Rádio Web, Priscila Mendes. Durante a 11ª sessão ordinária do Conselho Nacional de Justiça, foi apresentado ao plenário um relatório detalhado sobre a implementação da justiça restaurativa no Brasil. O mapeamento dos programas de justiça restaurativa revela avanços expressivos na consolidação da política, com destaque para a criação de estruturas de macrogestão, capacitação de facilitadores e ampliação das parcerias institucionais. Segundo o levantamento, todos os 33 tribunais que participaram do mapeamento já instituíram órgãos centrais de coordenação da justiça restaurativa, conforme determina resolução do CNJ. Em 54% dos casos, essas unidades estão diretamente vinculadas à presidência dos tribunais, o que reforça o papel estratégico na gestão institucional. O documento reforça que a justiça restaurativa vem se consolidando como uma alternativa eficaz ao modelo punitivo tradicional, centrada no diálogo e na responsabilização ativa das partes envolvidas em conflitos. Em vez de punição, busca reparar danos, melhorar relações interpessoais e promover transformação social. CNJ lança sumário com diretrizes para a proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte. Os detalhes com Rafael Sgrilles.
Na última terça-feira, durante o webinário chamado Infâncias Protegidas, Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte e o Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça lançou o sumário executivo da Resolução número 498 de 2023, em defesa de crianças e adolescentes sob ameaça de morte. O documento apresenta orientações objetivas para o Judiciário sobre a proteção de crianças e adolescentes em situação eminente de risco, especialmente nos casos de transferência intermunicipal ou interestadual para serviços de acolhimento. A atividade digital reuniu integrantes da magistratura, servidoras e servidores do Judiciário, equipes técnicas e integrantes do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. No total, 483 pessoas se conectaram ao evento. O Conselho Nacional de Justiça busca, com este documento, oferecer uma ferramenta de referência prática para magistrados e magistradas e demais profissionais do sistema de justiça, fortalecendo a articulação com as redes de proteção. Da Agência Rádio Web, Rafael Esgrilhas. 6h20. A seguir no próximo bloco, STF esclarece alcance de suspensão de processos com dados do COAF. E ainda, a alta de feminicídios alerta para a possível ineficácia das políticas públicas em vigor no país. Voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. Radar da Justiça. Estamos de volta. STF esclarece alcance de suspensão de processos com dados do COAF. As informações com João Vitor dos Santos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, esclareceu que a suspensão dos processos envolvendo o uso de dados do COAF só vale nos casos em que a Justiça anulou ou criou obstáculos indevidos ao uso dessas informações em investigações criminais. A decisão foi tomada no julgamento de um recurso extraordinário e atende a pedidos da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público de São Paulo, que alertaram para o risco de prejuízo a investigações em andamento. Na última semana, Moraes havia determinado a suspensão nacional de processos em que o Ministério Público acessou dados financeiros sem autorização judicial. No entanto, o ministro reforçou que a suspensão não se aplica a apurações em que os relatórios foram validados pela Justiça. Segundo ele, interromper investigações ou liberar bens apreendidos com base em interpretações erradas da decisão comprometeria a eficácia da persecução penal. Da Agência Rádio Web, João Vitor dos Santos. Alta de feminicídios alerta para possível ineficácia das políticas públicas em vigor no Brasil. As informações com Joyce Santos. O 8º mês do ano é o mês de promoção da campanha Agosto Lilás. A iniciativa visa incentivar a conscientização e combate à violência contra a mulher no Brasil. Apenas entre os anos de 2022 e 2023, segundo dados do Atlas de Violência 2025, o número de homicídios femininos no Brasil aumentou 2,5%, em contrapartida à tendência de redução dos homicídios em geral, observada desde 2018, o que acende um alerta na busca por políticas públicas que se façam mais eficazes a fim de preservar vidas de mulheres. Para a promotora de Justiça e coordenadora do Núcleo de Apoio a Vítimas de Crimes do Ministério Público de Pernambuco, Ana Clésia Nunes, para além da criação de novas políticas, é preciso tornar funcionais as já existentes. E não é para se pensar em novas políticas, são as políticas que já existem. Centros de referência, atendimento de maneira especializada, socioassistencial pelos municípios, pelas cidades em geral. Se nós pensarmos que essas políticas elas devem funcionar, elas devem ser efetivas, elas previnem, elas alertam, elas esclarecem. Muitas mulheres sequer compreendem, que estão sendo vítimas de alguns tipos de violência. Então, é um assistente social, é um psicólogo, uma psicóloga em um município dando esse atendimento diferenciado
que seguramente contribuirá para a diminuição dos números. Há também promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher do MPPE, Maís Oliveira, destaca ainda a importância do papel social como incentivador na luta contra a violência de gênero. A gente precisa atuar de forma preventiva, educando e capacitando tanto os agentes públicos, as pessoas que atuam nesse atendimento, como a sociedade de uma forma geral. Então, é todo um esforço, uma união de esforços que é feita para que se possa, de alguma forma, atingir esse caráter preventivo, né, essas estratégias. É através do trabalho de iniciativas como os núcleos de apoio à mulher e a vítimas de crimes do MPPE que o poder público pretende se mostrar disponível e apto a acolher mulheres em situação de vitimização. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Joyce Santos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que acaba com a fiança para crimes relacionados à pedofilia. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. A proposta altera o Código de Processo Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o texto, a fiança não será possível para crimes que estão previstos no Código Penal, como corrupção de menores, fornecimento e favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável e divulgação de cena de estupro cometido contra vulnerável. Além disso, a fiança também proíbe para 6 crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, entre eles produzir, reproduzir, fotografar, filmar ou registrar cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. 6h28, a seguir no próximo bloco, um giro pelos tribunais brasileiros. Voltamos já. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes no Brasil. Goiás passa a contar com o núcleo de atendimento inicial no sistema socioeducativo. Cid Marcos. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás anunciou que será instalado o núcleo de atendimento inicial no sistema socioeducativo, unidade administrada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Goiás, no prédio antes ocupado pelo Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Goiânia. O presidente da Corte, desembargador Leandro Crispim, destacou que a medida simboliza o comprometimento do TJGO com a efetivação de políticas públicas interinstitucionais voltadas ao acolhimento e à responsabilização adequada de adolescentes em situação de vulnerabilidade. O anúncio foi feito durante reunião no Salão Nobre da presidência do TJGO, com a presença de várias autoridades. Justiça do Amapá e Fundação Socioeducativa reforçam proteção integral do adolescente. Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça do Amapá participou de reunião institucional com a nova gestão da Fundação Socioeducativa do Estado. Durante o encontro, foram apresentadas iniciativas conduzidas pelo juizado e sugestões decorrentes de inspeções judiciais realizadas nas unidades socioeducativas e de audiências concentradas com adolescentes ao longo deste ano. Os participantes reafirmaram que o cumprimento das medidas socioeducativas deve estar sempre aliado à proteção integral dos adolescentes, assegurando-lhes direitos básicos e fundamentais. Tribunal do Pará anuncia vaga de juiz de garantias do interior no Fórum Criminal de Belém. Fabrício Veloso. O Tribunal de Justiça do Pará instalou a vara de juiz das garantias da região metropolitana de Belém e as primeira e segunda varas de juiz de garantias do interior no Fórum Criminal da capital paraense. O juiz de garantias, regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, é um magistrado responsável por monitorar a legalidade da investigação criminal e garantir os direitos do investigado na fase de inquérito. A função é assegurar a imparcialidade do processo, atuando de forma distinta do juiz que julgará o caso após o oferecimento da denúncia, ou seja, separando as fases de investigação e de julgamento. 6h32, o Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você, a gente se encontra amanhã. Tchau, boa noite.